Oi pessoal, aqui é a Maíra da Pituca Sapeca. Hoje a gente vai começar a fazer o bargelo ou barguelo, que são figuras geométricas a partir de faixas de tecido. Então nós vamos fazer esse barguelo para montar uma pasta de documentos que vai ficar super linda. Então acompanhem aí as aulas, o passo a passo, para que vocês também possam fazer essa pasta para vocês, tá bom? Bom, nós vamos começar cortando as faixas. Então aqui nós vamos cortar faixas de tecido, 10 cores de faixas de tecido, tá? O legal para o nosso barguelo é nós fazermos, deixa eu colocar assim que vai ficar mais fácil para vocês verem. Nós fazermos um degradê. Então aqui eu comecei com um verde bem escuro, depois passei para um laranja, aí um amarelinho que tem um pouquinho de laranja, um mais amarelo, depois eu peguei um vermelho que também tem tons de amarelo, um vermelho bem forte, comecei a colocar um pouco mais claro aqui, um meio amarelo, meio ocre, passei por um marronzinho mais claro, intercalei aqui com um marrom mais forte e vou terminar com uma cor mais clara. Então essa aqui é a nossa sequência de cores do barguelo, tá? 10 cores com faixas na mesma medida. Para esse trabalho aqui vocês encontram todas as medidas no nosso PDF aqui no link aqui embaixo do vídeo, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer com essas faixas? Nós vamos emendar uma faixa na outra, lembrando que é importante manter essa sequência que a gente determinou. Uma dica, eu sempre tiro foto da sequência para depois começar a costurar, para não perder, porque a gente vai costurando, vai se animando e se perde no caminho. Então tirem uma foto da sequência que vocês determinaram e comecem a costurar. Costura reta, pé de máquina, tá? Uma faixa na outra. Importante aqui é tombar a costura, não abrir, tá? Senão o nosso barguelo corre o risco de ficar torto. Então tombem sempre para o lado da linha da agulha e não para o lado da bobina, ok? Vamos costurar essas faixas e eu mostro para vocês o próximo passo. Essas faixas já estão costuradas aqui, então olha só, todas as faixas costuradas, as costuras tombadas, tá? Elas não estão abertas. E o que nós vamos fazer? Nós vamos refilar direitinho, alinhando as linhas paralelas da régua com as linhas da costura. Refilamos direitinho. E aí nós vamos fechar isso aqui num tubo, fazendo a última costura aqui das duas faixas que ainda estão soltas. Nesse momento, olha, é importante vocês, ao costurar, né, ao alinhar para costurar, encontrarem as costuras aqui direitinho, tá? Nós não vamos costurar aqui, nós vamos costurar aqui, porém é importante que essas costuras estejam batendo para que o nosso barguelo fique reto, tá? E não torto, ok? Então vocês vão ter um tubo aqui, como este aqui, ó, costurado. E aí nós vamos começar a seguir o nosso esquema desse motivo de barguelo aqui que nós escolhemos para fazer o nosso porta-documentos, ok? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Eu gosto de alinhar pela placa. Tem pessoas que são mais, que preferem alinhar pela régua. Então, fiquem à vontade, alinhem e meçam do jeito que vocês se sentem mais confortáveis, tá? Eu vou alinhar pela placa porque é como eu me sinto mais confortável. Olhando no nosso esqueminha, a primeira... uma coisa que é importante que eu esqueci de dizer. Vamos dar um passinho para trás. Vamos lá na faixa aberta para vocês entenderem. Olha só. Essa aqui não é o nosso esquema de cores, tá? Vou colocar aqui para vocês conseguirem ver todas. Então, esse é o nosso esquema de cores que nós definimos e montamos as faixas. Eu tenho que guardar quem é a minha cor número 1 e quem é a minha cor número 10. Porque quando elas estiverem costuradas aqui em tubo, é um círculo e eu não sei mais quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira. Então,
ou anotem no papel, ou marquem com um alfinete, tá? Mas é importante, então, para a gente poder seguir o nosso esquema. Então, aqui a minha cor 1 vai ser essa cor clarinha aqui, e a minha cor 10 vai ser o meu verde, tá? Então, eu tenho da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a 10ª cor, que é o meu verde. O importante, na verdade, é marcar a 1 e a 10, e aí vocês não vão se perder, tá? Então, a 1 para mim é a minha clarinha. Então, vamos lá. Agora sim, agora estamos prontos para seguir o nosso esquema. Então, eu venho aqui, vou pegar a minha faixa, já costurado, o meu tubo costurado, alinhadinho, e eu sei o primeiro corte que eu tenho que fazer, vou alinhar um corte de 4,5 centímetros, tá? Vou alinhar as linhas paralelas da minha régua com as linhas da costura, tá? E vou medir 4,5, certo? Então, aqui eu tenho 4,5 centímetros, tá? Porque eu gosto de medir pela placa, tá? Vocês fiquem à vontade se vocês preferirem medir pela régua ou não. Então, esse é o nossa primeira faixa de 4,5 centímetros. Venho aqui e corto ela. A segunda faixa aqui pelo nosso esquema, então, é de 6 centímetros e meio. Tenho certeza que as minhas linhas paralelas da régua estão alinhadas com a costura, tá? Então, aqui eu tenho 6 centímetros e meio e eu vou cortar, então, uma faixa desse meu tubo de 6 centímetros e meio. Vamos reservar esse aqui e agora a gente vai seguir o nosso esquema. Uma coisa importante que nós precisamos para fazer o barguelo nesse esquema aqui é o nosso desfazedor, tá? Então, nós vamos olhar lá no nosso esquema. A primeira faixa, ela vai do 1 ao então, 10. Então, eu venho aqui, eu não tenho a minha argola aqui. Onde que eu vou abrir essa argola? Eu vou abrir entre a minha cor 1 e a minha cor 10, porque eu quero que a 1 fique em cima e a 10 fique embaixo. Então, eu venho aqui com o desfazedor, tiro alguns pontinhos. E aí, eu vou abrir essa faixa para ela ficar conforme meu esquema pede, tá? Então, aqui eu tenho, olha só, a cor 1 para cima, inteira, e a cor 10 para baixo, inteira. Então, essa aqui é a minha primeira faixa de 4,5. Então, vamos colocar ela aqui, da 1 ao 10. Bom, a minha segunda faixa é de 6,5, eu já cortei. Mas se vocês repararem no esquema, ela tem metade da cor 10 para cima, eu vou abrir essa minha metade da cor 10 para baixo, no meio da cor 10. Qual que é a minha cor 10? Lembra que eu falei para vocês guardarem? Essa é a minha cor 1, a minha cor 10 é a verde. O que que eu faço? Eu venho aqui, encontro costura com costura, para eu saber onde é o meio da minha faixa 10. Encontro aqui costura com costura, tá? Certinho aqui, retinho, o resto das minhas faixas estão retinhas, tá? E eu venho aqui, opa, que não tá reto aqui, pra gente cortar direitinho, tá? Costura com costura, costura com costura, tá? E eu venho aqui e corto a minha cor 10 ao meio e eu tenho a minha segunda faixa do barguelo, tá? Agora é importante prestar atenção, olha só. Vamos colocar de lado para que vocês possam enxergar a faixa completa para ver um dos erros muito comuns aqui.
olha só, essa minha faixa é a primeira, de 4,5. Ela começa na 1 e vai até a 10, 1 e 10 inteiros. Essa minha segunda faixa é a de 6,5, que começa na metade, com metade da 10 e termina com metade da 10. Então, nós já temos as duas faixas. Tomem o cuidado de não inverter, ó, e colocar assim. Tá vendo que o meu clarinho, a minha cor 1 aqui tá para o lado direito e a minha cor 1 aqui tá para o lado esquerdo? Errado. Então, tomem muito cuidado para manter a sequência e a ordem correta aqui. Então, a minha cor 1, ela sempre tem que estar para o mesmo lado, tá? E como que eu vou fazer agora? Eu tenho que costurar uma faixa na outra. Mas eu não vou costurar faixa com faixa, senão não fazia sentido de eu fazer todo esse movimento de cortar as faixas, costurar em tubo e agora seguir o esquema. Não. O que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar aqui, ó, a linha de costura de uma faixa na metade da próxima faixa, da próxima mesma cor, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, encontrando todas as minhas linhas de costura, vou mostrar com o desfazedor aqui para não ficar com o dedo na frente, ó. Essa linha de costura aqui está na metade desta faixa aqui. Esta linha de costura aqui está na metade desta faixa aqui, tá? Então, eu venho direito com direito, certo? E eu vou encontrar sempre aqui, ó, vou pegar no vermelho que fica melhor, ó. O vermelho com o amarelo aqui, ó. A linha de costura dessas duas faixas na metade desta faixa aqui, tá? Então, eu alinho aqui metade com metade, vou alfinetar, vou para a máquina, costuro aqui, certo? Tombo a minha costura para o lado da linha da agulha, não vou abrir essa costura, e aí eu vou cortar as próximas faixas seguindo o esquema do barguelo que nós escolhemos e sempre colocando, né, a linha da costura na metade da faixa anterior. Bom, ok? Gente, então aqui eu já costurei as nossas duas primeiras faixas, tá? Vou colocar assim que era como estava, o 1 para nossa esquerda e o 10 para nossa direita, tá? Encontrando meio da costura com o meio da faixa. E aqui, olhando o nosso esquema, a próxima faixa aqui, a nossa próxima faixa é de 8,5. Olhando ali no esquema, o que a gente vê? Que a cor 10 tem que ficar para cima inteira. Então, e a cor 9, ela tem que ficar embaixo inteira. Onde é que eu vou abrir? Minha cor 1, minha cor 10, minha cor 9. Então, eu vou abrir entre a 10 e a 9, para que elas fiquem inteiras aqui, conforme o nosso esquema pede. Vou tirar aqui alguns pontinhos, tá? E de novo, prestando atenção para que fique do lado certo. Então, vocês podem sempre seguir pela cor 1. Tendo cuidado de mantê-la sempre para o mesmo lado, no nosso caso aqui, o lado esquerdo, tá? Então, abri aqui, então, olha só, a nossa cor 10 inteira em cima e a nossa cor 9 inteira embaixo. Venho aqui, outra coisa que vocês precisam prestar atenção, né? Essa primeira faixa é de 4,5, a segunda é de 6,5. Então, a próxima, ela vai encaixar na de 6,5, tá? Pelo nosso esquema aqui, a cor 10 está inteira para cima e a cor 9 inteira para baixo. De novo, eu vou procurar aqui encaixar a costura no meio dessa faixa aqui,
tá? Bem no meio dessa faixa. E assim sucessivamente, todas as nossas faixas aqui com a costura no meio da faixa, tá? Não se preocupem que vai ficando esses dentes aqui, mas isso nós vamos refilar no final, tá? E de novo, prestar atenção, a nossa cor 1, ó, tá do lado esquerdo. Eu não posso colocar essa faixa invertida assim, porque ela vai quebrar todo o efeito que a gente quer. Então, vamos colocar a faixa aqui, tá? Meio de costura com o meio da faixa. A nossa próxima faixa é de 6,5. E o que ela pede? Ela pede metade do 10 que eu venho de novo, metade do 10 para baixo. Igual 10, que é a minha verde, ó, lembra? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu venho na minha cor 10. Acho o meinho dela aqui, costura com costura. Certo? Costura aqui com costura. Tenho certeza que as minhas outras faixas estão alinhadas para eu cortar retinho, tá? E venho aqui com a minha tesoura simplesmente e corto aqui. Opa, aqui não está alinhado. Vamos lá. Costura com costura. Costura com costura. E corto aqui a minha faixa 10 ao meio. Minha cor 10 ao meio, tá? Essa é a minha quarta faixa. O legal é vocês irem ticando no esquema aquelas que vocês já costuraram para não se perder, tá? Aqui eu tô abrindo várias faixas de uma vez para que vocês em casa possam ver o efeito do nosso barguelo aqui, que ele vai subir aqui, tá? E depois descer. Só que é importante que vocês aí façam com calma, uma faixa de cada vez, porque dá um pouquinho de nó na cabeça, mas ele fica muito bonito, tá? Então vamos lá, essa aqui é a nossa quarta faixa de 6,5, metade do 10 para cima, metade do 10 para baixo. De novo aqui, ó, vamos lá, eu vou colocar o meu 1 para a esquerda, tá? De novo, encontrando a costura aqui da faixa com a metade da próxima faixa. E assim eu vou seguindo todo o nosso esquema, tá? São várias faixas para que a gente consiga fazer um lado da nossa pasta de documento. Eu vou repetir isso do outro lado, né? Então eu vou fazer 2 vezes esse barguelo e quando os dois estiverem prontos, nós vamos refilar para começar a montar a nossa pasta de documentos. Então eu vou continuar aqui, né? Cortando as faixas, abrindo e costurando, tá? Depois eu mostro para vocês como ficou pra gente dar seguimento à nossa pasta de documentos. Bom, gente, então eu fui seguindo o esquema que eu passei para vocês e os meus bargelos estão terminados. Um e o outro, tá? Pros dois lados da nossa pasta de documentos, tá? É importante que vocês depois refilem. Então deixa eu mostrar esse aqui para vocês, ó. Todinho refilado, né? De ponta cabeça não. Todinho refilado. Agora nós vamos começar a montar a nossa bolsa, nossa pasta de documentos. Então eu tenho que pegar aqui uma manta, tá? Nessa manta eu vou marcar aqui, bem no centro dela, o lugar da nossa faixa de fundo. Essa faixa de fundo, ela tem 40 centímetros por 8,5, porque o nosso fundo vai ter 7 centímetros, tá? Mais 1,5 da margem de costura. O que eu tenho que fazer agora? Eu coloco aqui a faixa no direito, tá? Então, coloco a faixa no direito e eu vou posicionar os meus bargelos dos dois lados dessa faixa, tomando cuidado para que eles fiquem realmente na posição que eu quero, tá? Os dois na mesma posição, para a hora que eu fechar essa pasta, eles fiquem, né? Um assim, um lado assim e o outro assim também, tá? Então eu tenho que ter uma manta que comporte aí todo esse trabalho, tá? O que eu vou fazer? Eu posicionei a minha faixa aqui, deixa eu alfinetar ela no lugar, tá?
E eu já vou costurar o meu bagelo em cima dessa faixa, já prendendo na manta, porque depois a gente tem que quiltar esse bagelo já em cima da manta para prender ele na estrutura aí da nossa bolsa, tá? Então eu vou prender essa faixa aqui e eu quero que o meu bagelo, a hora que a minha pasta fique fechada, né, a parte do fundo, que ele fique nessa posição. Então, simplesmente eu vou virar direito com o direito da faixa, vou alinhar direitinho aqui, tá? Vou passar uma costura reta aqui, vou usar o pé walking foot para facilitar, porque eu tô trabalhando com a manta. Vou rebater esse lado para cá e aí depois eu vou vir com o meu outro lado da bolsa, tá? Direito com o direito da faixa, alinhando direitinho, tanto na faixa quanto no outro lado que eu já costurei. Vou passar uma costura aqui e vou rebater e a gente vai ter aí a estrutura externa da nossa bolsa preparada para entrar no quilting, tá? Então a gente vai fazer isso, quiltar toda essa peça, o fundo e as laterais da nossa bolsa, passar um zigue-zague bem estreitinho na borda só para segurar tudo isso junto e refilar a manta, ok? Então vamos para esse nosso próximo passo. Bom, gente, estamos com o nosso trabalho quiltado agora. Olha só, eu fiz um quilting super simples, nada de que exija muita habilidade. Fui seguindo, olha, estou mostrando do lado do avesso, fui seguindo as linhas aqui do bargelo, ou barguelo, e fazendo linhas paralelas, tá? Usei a linha invisível, porque era muito colorido e eu não queria ficar trocando de cor de linha cada tecido novo, mas vocês podem fazer com a cor de linha que vocês acharem legal, podem fazer com linha invisível, pode fazer com linha colorida, da cor do tecido, pode fazer com uma linha mesclada que fica bem bonito também. Então, o nosso trabalho tá pronto, aqui essa parte de fora, deixa eu mostrar pra vocês. O fundo, eu fiz tipo um matelassê de 3 centímetros aqui, bem pequenininho, para ele ficar bem preso na manta e não ter muito trabalho aqui, ok? Então agora o nosso próximo passo vai ser montar essa bolsa. Então a gente já tem toda a parte de fora, vai faltar a gente estruturar ela, porque é uma pasta de documentos, então a gente não quer que os documentos amassem, então nós vamos fazer uma estruturação nessa pasta, vamos montar as laterais, a parte do zíper e das alças. Então, se você gostou dessa primeira aula, da parte do barguelo, né, dá um like aí pra gente, inscreva-se no nosso canal para que vocês sejam avisados dos próximos vídeos e não percam a próxima aula da Pituca Sapeca para nós continuarmos a nossa linda pasta de documentos. Um beijinho e espero vocês na nossa próxima aula.